Serve para todos os públicos. Bom dia. Bom dia, que bom ter vocês de novo aí nos acompanhando. E hoje a gente dá continuidade a esse trabalho que nós vamos desenvolver e falamos com vocês no início do mês, que seria o mês, ele seria todo voltado para esse projeto aqui, ó. Vocês vão ver que tanto eu como a Elius, nós estamos com a camisa do projeto, no qual tem um tema e que é o que a gente está desenvolveu durante uma semana, que encerrou essa semana agora, na terça-feira, que foi com a entrega dos kits. Então, é um prazer estarmos aqui de volta. Como a Marizélia falou, a gente está aqui hoje para dar continuidade àquele projeto que a gente trabalhou na Semana da Pessoa com Deficiência, que foi 19 a 24. Então, toda a aula do mês de agosto foi voltada, né, Marizélia, para trazer esclarecimento para vocês acerca do tema, que o nosso tema é esse aqui, ó, acessibilidade, um caminho de possibilidades, a educação inclusiva para além da sala de aula. Então, nós já tivemos alguns eventos, nós já tivemos a abertura, que foi dia 19, dia 20, nós tivemos entregas de folder na cidade, para também deixar a sociedade ciente do trabalho que a gente vem desenvolvendo, a equipe da educação especial. E na segunda-feira foi a palestra, que inclusive hoje nós trouxemos aqui para vocês alguns recortes acerca dessa palestra, que fosse uma palestra muito boa, com muitas informações, e hoje nós trouxemos aqui para vocês. Nós esperamos que vocês absorvam as informações que tem aqui na palestra. O tema da palestra é acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A gente já falou antes aqui numa aula anterior quem são as pessoas com deficiência e quem são as pessoas com mobilidade reduzida. Então, nós esperamos que vocês aproveitem todo o conteúdo dessa palestra. Até porque a pessoa responsável pela palestra, que é a professora Aline, é uma pessoa que eu digo que é com um conhecimento enorme, uma bagagem também grande, no que condiz tanto a acessibilidade, porque ela trabalha diretamente com essa questão de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Então, nada melhor do que trazer alguém que vivencia isso para nos falarmos sobre essa acessibilidade. E a palestra foi ótima, e como também a questão das pessoas, vocês pais, a participação que a gente percebeu que foi pouca, para quem não pôde assistir, que ainda está disponível aí no canal do YouTube, nós trouxemos esse pequeno recorte, mas esperamos que vocês acessem lá o canal da CEMED e procurem pela palestra, no caso do projeto, que é Acessibilidade, um Caminho de Possibilidades, que é com a professora Aline Frazão. Não é só a professora Aline, mas nós temos a outra professora que é foi... a professora Gilcene Daura. Então, foi uma manhã muito produtiva, e nós resolvemos trazer para cá, para a televisão, porque alguns pais não tiveram acesso, devido à questão da internet, porque é transmitida pelo YouTube. Então, nós trouxemos também uma questão de acessibilidade para que vocês tenham acesso aí em casa. Nós trouxemos para a nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos acompanhar. Meu nome é Aline Frazão, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, eu trabalho no CAP enquanto revisora Braille, na produção de materiais de livros em Braille, trabalho também na Rede Municipal de São Luís, na Educação Infantil, sou coordenadora do Coelho Neto, sou professora de disciplinas pedagógicas do IESP, no curso de atendimento educacional especializado, e aí eu ministro oficina, ministro AE para deficiência visual, em consonância com a professora Gilcene, que daqui a pouquinho vai estar falando para vocês, e dizer que é uma enorme honra estar aqui neste dia 23, em que a maioria das secretarias estão comemorando, né, o
o Dia da Pessoa com Deficiência. E eu gostaria de agradecer o convite na pessoa do prefeito Calver Filho, na pessoa da secretária de Educação, Alicia Calver, na pessoa da professora Claudênia, que foi a que entrou em contato conosco, e do professor Ramiro, um amigo de longas datas, que atua na educação especial do município de Rosário, e que vem fazendo um bom trabalho, né, que a gente já vem acompanhando desde a pós-graduação, e quando eu fui dar aulas, né, na pós-graduação do IES, eu já tive contato com a rede municipal, e lá eu vi muitos relatos de pais de aluno, inclusive, então, quero parabenizá-los pelo trabalho de excelência que vem desenvolvendo no município. Eu vou pedir para o Ítalo começar a passar meus slides, por favor. E o tema, né, deste ano, escolhido pela CEMED para falar sobre a pessoa com deficiência, foi acessibilidade, desafios para além da sala de aula. E aí eu fiquei me questionando sobre o que falar nesses desafios para além da sala de aula, tendo em vista uma pandemia que nós ainda estamos enfrentando, e tendo em vista as possibilidades que são ofertadas para as pessoas com deficiência. E aí, nesse caminho, né, a gente trouxe a temática a acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nessa vertente de mostrar os desafios, né, que estão sendo enfrentados atualmente dentro da pandemia, sendo que a acessibilidade, né, ganhou voz e vez com a pandemia, graças a Deus. Hoje o mercado é crescente, eu quero falar isso bem de mão cheia para vocês, tem crescido bastante, né, com a pandemia, os recursos acessíveis, e é uma felicidade, né, poder trabalhar, poder falar sobre isso, poder dividir, partilhar e compartilhar com vocês este momento, tá bom? Pode passar, Ítalo, para mim, por favor. E aí a gente não pode deixar de falar em acessibilidade, primeiramente, sem falar de 3 princípios, né, que são fundamentais: o princípio da integralidade, da universalidade e da equidade, né? Sendo a integralidade entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, né, para cada pessoa, em todos os níveis de complexidade. E aí a gente traz esse conceito de integralidade, né, no sentido de ter a visão do indivíduo universal. E só através dessa integralidade é que a gente pode compreender o que se vem a ser, né, essa acessibilidade, né, para essa pessoa. Nós trouxemos também o princípio da universalidade, que refere-se ao acesso aos serviços de saúde, às informações necessárias, à manutenção de um equilíbrio físico e mental saudável e às ações de promoções à saúde, quer sejam individuais ou coletivas também, né? Então, a universalidade diz ao acesso, e como essa pessoa íntegra ela vai poder ter acesso aos recursos de saúde, né? Porque sem saúde ela não vai conseguir ter, né, condições para acessar esses serviços. E o princípio da equidade, que admite a possibilidade de atender desigualmente os que são desiguais, priorizando aqueles que mais necessitam para poder alcançar a igualdade. Então, a equidade, ela vai para além da igualdade, né? A gente colocar todos no mesmo
patamar não quer dizer que estamos tratando todos como iguais, né? Mas dar condições para que todos tenham a mesma visão da linha do horizonte, né? Aí nós trabalhamos com o conceito de equidade, tá bom? Pode passar aí, tá bom? E aí, a gente não pode também deixar de falar sobre acessibilidade sem falar, claro, das barreiras que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Então, na LDI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ela define barreiras, né, como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, dentre outros, né? Então, a gente vê a importância, né, dessa quebra de barreira, dessa quebra, que eu digo assim, entre aspas, de paradigma, dessa quebra de obstáculos, nessa quebra de entraves que ainda impedem, né, em grande parte, a nossa população de ter acesso aos seus direitos, de ter acesso ao movimento, à liberdade de expressão, à comunicação, e hoje, ainda mais na pandemia, o acesso à informação, à comunicação, à segurança, né? Então, a gente vê a importância dessa temática nos dias atuais, né, que é a acessibilidade, e que foi um tema muito relevante, que eu me senti muito feliz em compartilhar com vocês nesse momento, né? E de como a gente pode quebrar essas barreiras, porque existem várias barreiras, e que nós vamos ver a seguir, que impedem, né, impedem a participação ativa e social da pessoa em sociedade. Pode passar aí, então. E aí a gente vai ver que existem as barreiras humanísticas, as barreiras arquitetônicas, as barreiras nos transportes, as barreiras nas comunicações, as barreiras atitudinais e as barreiras tecnológicas, né? Então, as barreiras urbanísticas são aquelas existentes nas vias, nos espaços públicos e privados, abertos ou não, de uso coletivo ou de uso coletivo, né? E a gente encontra isso muito. Eu não vou dar exemplo dessas barreiras, porque a gente vai ver também que existem os tipos de acessibilidade lá na frente, né? E que correspondem, cada um tipo de acessibilidade corresponde a um tipo de barreira em entrave, né? Então, mas a gente pode encontrar as barreiras nos banheiros escolares, nas vias públicas de acesso, né? Nos ônibus, enfim. As barreiras arquitetônicas, existentes nos edifícios públicos e privados, e aí a gente encontra prédios e edifícios sem rampas acessíveis, elevadores sem serem acessíveis, né? Barreira nos transportes, né? Que aí a gente encontra muito, né? O transporte público ainda é precário, a gente encontra muitas essas barreiras com relação ao manuseio das cadeiras de roda, aos assentos especiais, né? As barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte e impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação, e a gente vê isso nos sites, né, que não são acessíveis, no próprio computador, que não é acessível, né, e que a gente precisa dispor de outros mecanismos, né, outros recursos de tecnologia assistiva para assessorar, né, esse acesso à informação, as barreiras atitudinais,
que são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, né? E aí a gente vê ainda que ainda existem pessoas, né, que tratam as pessoas com deficiências com estigmas e estereótipos, né? Então, a gente precisa avançar, e muito que isso daí já ficou, né, um paradigma, já ficou no paradigma antigo, né? A gente precisa romper com essa barreira. A barreira tecnológica, né, que são aquelas que permitem o acesso da pessoa com deficiência, as tecnologias são aquelas barreiras que impedem esse acesso, né? E aí a gente vê várias barreiras no nosso dia a dia, né? Inclusive, agora nos tempos da pandemia, que a gente tem usado muito o WhatsApp, que a gente tem usado muito o Google Meet, que a gente tem usado muito o YouTube, e ainda a gente encontra essas barreiras, né, que impedem essas pessoas de ter acesso à informação e à comunicação, né? E a gente luta pelo rompimento dessas barreiras através, né, dos documentos que vêm nos fundamentando já ao longo dos anos, mas que precisam, ao todo tempo, né, ser reformulados, debatidos, discutidos, para que a gente possa avançar em políticas públicas inclusivas, né, visando esse rompimento dessas barreiras. E aí, gente, eu queria falar para vocês também do acesso a esses bens, né, digitais, que são bens culturais, que a gente chama, pelas pessoas com deficiência, né, que a gente tem encontrado um grande entrave, né? O ano de 2020 foi um divisor de mares, assim, com relação ao ensino remoto, e que a gente precisa repensar muito as nossas políticas de inclusão, que a gente precisa repensar muito, né, com relação principalmente às barreiras tecnológicas, tá bom? Pode passar aí, Ítalo, tá me ouvindo? Pode passar, esse slide já falei. Que são as barreiras, né, os tipos de barreiras. Isso. Aí nós entramos, né, no que seria esse conceito de acessibilidade, né? A gente não pode falar em acessibilidade sem falar no rompimento dessas barreiras, né? Então, acessibilidade é a possibilidade de viver a vida sem barreiras, engloba o alcance e a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, incluindo sistemas tecnológicos e outros serviços destinados à população, né? Dá mais um enter aí, Ítalo, para mim. E deve servir para o acesso ao meio público, privado ou coletivo, né? Tanto na vida na zona urbana como na zona rural, por todas as pessoas, inclusive, né? E aí a gente fala, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, vejam como o rompimento dessas barreiras, ele alarga, né, essa utilização, essa vivência social que as pessoas precisam ter, né, de utilizar os sistemas com segurança, de utilizar os espaços com segurança, de saber manusear um equipamento tecnológico e de informação, né, de saber utilizar os equipamentos urbanos que estão disponíveis, né, enfim. Então, pode passar, Ítalo. O que a LDB vem trazer para a LBI, vem trazer para nós sobre o conceito de acessibilidade, né? Então, acessibilidade é um direito que garante. Então, lá, né? Lá na LBI, olha só, a LBI vem garantir esse direito à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida de viver de forma independente
e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Pode dar mais um enter aí, para mim. Constituindo um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E por isso ela deve estar presente em todos os espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, bem como outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na zona rural, né? Então, vejam como é amplo esse conceito de acessibilidade que a LBI vem nos trazer e garantir, porque ela garante, né? Ela vem assegurar, e isso é uma das coisas que a gente tem que ter bem claras quando a gente fala em acessibilidade, né? Quem é que vai garantir? Porque tem as leis, elas já vêm, né, se amontoando ao longo dos anos, desde a Constituição de 1988, e a gente se depara com a LDB na educação, depois a gente avança na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e aí vem a LBI para assegurar essa acessibilidade. E tanto na zona urbana como na zona rural, gente. Então, vocês observam que não é só a zona urbana que precisa dispor desses equipamentos, dessa tecnologia, dessa informação, dessa comunicação, desse acesso aos bens e serviços disponíveis pela acessibilidade, não. A zona rural, enquanto provedora de acesso de pessoas, de acesso, né, à comunidade, de acesso social e vivência em sociedade, também precisa dispor de tudo isso que eu estou falando, né, que é a acessibilidade. E aí, pode passar, então. Quais são as leis sobre a acessibilidade que nós vamos ver, né? E a gente, quando fala em acessibilidade, gente, aí, né, não só em acessibilidade, parece que a gente está falando sempre a mesma coisa, né, e quase sempre para as mesmas pessoas, né, que é o público da educação especial. Eu queria só fazer esse parêntese, abrir esse parêntese, e que as pessoas precisam ainda também romper com essa barreira, com essa visão limitada de que a educação especial, a educação inclusiva, né, que aí a gente já engloba tudo, né, porque a educação especial é a modalidade do ensino. E que a gente precisa romper com essa visão, né, de que a educação especial ela está só para a escola, né, e que quando a gente fala em acessibilidade, a educação, e quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando de uma vivência de pessoas em sociedade, que essas pessoas estão aí e que não são da escola somente, e que elas estão para além, como o próprio o próprio desafio, né, que foi proposto pela Semana da Pessoa com Deficiência de Rosário, vem nos dizer que está para além da sala de aula, e realmente está para além da sala de aula, né? E a gente precisa ter isso muito claro, que o aluno, ele não é de uma sala, que o aluno, ele é da escola inteira, que o aluno, depois da escola, ele vai ter que viver em sociedade, e é nesse sentido que a gente fala, né, e visa garantir, visa saber, conhecer quais são as leis que versam sobre isso, que possam assegurar este aluno quando ele, né, estiver exposto ao meio social, na vivência social dele, no dia a dia familiar, no dia a dia social dele, no dia a dia enquanto adulto, que ele vai para o mercado de trabalho, ele precisa viver em sociedade, né? Então, quais são as leis que regem a acessibilidade? E aí nós temos, desde a Constituição de 98, né,
de 88, desculpa, que ela vem garantir os direitos sociais individuais das pessoas do Brasil, inclusive, né, ele traz esse chavão, inclusive os das pessoas com deficiência, já lá em 88, né, a gente pode ver a mudança também das nomenclaturas ao longo dos anos, né, e aí, em seguida, nós temos a Lei de Cotas de 91, né, a inclusão dos PCDs, né, no mercado de trabalho. Também a gente percebe a mudança da nomenclatura. Aí nós temos a Lei número 10.000 de 98, né, que é a Lei da Acessibilidade, é essa lei que nós estamos falando aqui, debatendo, né, que ela vem quebrar essas barreiras do dia a dia, né, urbanas, arquitetônica, de transporte, de comunicação. Logo em seguida, nós temos o decreto número 5.296 de 2004, que visa o atendimento prioritário de projetos arquitetônicos e urbanísticos acessíveis, de acesso à comunicação e à informação. Nós temos aí, né, e aí foi um divisor de água, né, com essas leis, com a lei da acessibilidade, com a criação do decreto, né, com as normas técnicas da ABNT, né, 9050, que traz os padrões de acessibilidade, né, que se precisam ter nos projetos, nas instalações, nas edificações, é que vem a LBI assegurar tudo isso, né, de uma forma bem ampla. Então, ela vem contemplar a lei de acessibilidade, a Convenção da ONU, né, dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como a saúde, a educação, o transporte, acesso à informação e à comunicação, e, principalmente, ela vem punir quem descumpre essas leis. Então, veja a importância da gente conhecer esse arsenal, esse aparato legal, né, que vem nos respaldar no nosso dia a dia, no nosso fazer diário, enquanto professores, enquanto gestores de educação, enquanto pessoa física, né, e que necessita, principalmente, ter o acesso e conhecimento a todo esse aparato legal para que se possa garantir os seus direitos, para que se possa ser assistido, atendido nas suas necessidades. E aí, gostaram? Nós esperamos que vocês tenham aproveitado bastante, porque, afinal de contas, foram informações muito precisas para nós que vivenciamos essa educação especial dia a dia, nós professores, vocês pais. Tenho certeza que muitas coisas que a professora Aline nos falou hoje, vocês já sabiam, e outras talvez não. Então, eu tenho certeza que foi muito bom. Assim como foi bom para nós, para a nossa equipe de educação especial, para as famílias também, eu tenho certeza que foi bom. E espero que vocês tenham se apropriado de tudo que ela falou. E é aquilo que ela bem mencionou, nós precisamos, vocês, principalmente pais, ter conhecimento das leis que amparam os filhos de vocês, porque é com base nela que vocês vão poder exigir o que é de direito deles. Então, vocês, que tem, ela passou, vamos dizer, ela citou várias leis aí, a questão da lei de acessibilidade, os decretos. Então, vamos lá, agora vocês vão ter que estudar um pouquinho, quem ainda não conhece, porque eu sei que tem muitos que conhecem, mas quem ainda não conhece, vamos tirar um tempinho para estar estudando, porque é de fundamental importância para vocês, para que a acessibilidade realmente ocorra. Quem faz uso dela e quem necessita dessa acessibilidade tem que estar correndo atrás e buscando e cobrando, porque na maioria das vezes, por incrível que pareça, que nem deveria ser, mas as coisas só acontecem quando a gente vai e busca. Certo? Obrigada. Então, aí. Nós queremos agradecer, e a nossa próxima aula vocês terão assim uma pequena demonstração de tudo que aconteceu na semana, tá bom? Na semana da pessoa com deficiência. Até lá, isso é só para vocês ficarem curiosos, tá? Bom dia a todos. Bom dia e tchau, até a próxima.